do auge à queda de Luba. O que aconteceu? Qual foi toda a história desse que foi um dos maiores youtubers do Brasil e que agora a gente nem sabe mais por onde anda? Teve um vídeo que foi lançado há poucos dias que está mostrando toda essa trajetória, esse dossiê, e eu gostaria de ver. Então, antes de mais nada, já peço se inscrever no canal, dá um like, dá um hype, que hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E já me conta, você seguia o Luba ou não? Esse daqui, gente, é o vídeo Dossiê Luba, do auge ao esquecimento do Maxwell Vitorino, inclusive nome bem bonito, hein? Que ele postou faz uns 3 dias e eu quero muito ver. Então bora pro vídeo. Imagina você ser um dos maiores youtubers do Brasil, mas então você decide largar tudo por conta de várias polêmicas que foi atingindo você ao decorrer da sua carreira. E hoje a gente vai falar do Luba TV. Olá, turma! Olá, turma! Olá, turma! Olá, turma! Olá, turma! Olá, turma! Tudo bem? Oi pessoal, meu nome é Maxwell Vitorino e hoje a gente vai ter uma conversa aqui de fã para fã. Eu tô muito feliz, muito ansioso e pretendo não errar com vocês porque foram quase 40 mil pessoas que pediram para fazer esse vídeo sobre o Luba. O Luba é totalmente da velha guarda, ele começou no YouTube lá em 2010 e o primeiro vídeo do seu canal, pelo menos o que está disponível, é o Draw My Life, que é um desenho que conta um pouco sobre a sua vida, que era muito famoso na época. Turma, eu não queria fazer um Draw My Life porque, sei lá, sinceramente eu não vejo a minha vida como um exemplo ou algo interessante, mas fiquei com vontade depois de alguns bizilhões de comentários pedindo. E também não tem muita coisa que eu lembro de mim mesmo, mas vamos lá. Meu nome é Lucas Rossi Feuerschut, eu nasci em 1990 na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E o Luba literalmente se tornou um dos maiores youtubers do Brasil porque ele tinha uma fórmula mágica. Ele era super carismático, super mesmo. Ele conseguia se conectar tão grande com seus fãs que criou a turma, a sua comunidade. Fazia sketches sobre o dia a dia, fazia vários vlogs e o humor foi o que conectou ele com o público basicamente. Só que nesse dossiê a gente vai começar a perceber que o humor dele foi caindo com o tempo. Outra coisa que fez ele ficar muito próximo com a sua turma, o nome da comunidade, foi porque ele praticamente era o único youtuber lá no começo assumidamente gay. Ele falava isso com muita naturalidade em meados de 2014, 2015, onde a gente sabe que não era muito fácil esse assunto. E uma das várias... Nossa, é verdade, nessa época eu acho que o Luba era o único que era assumidamente gay. Não só o único youtuber assumidamente gay, mas o único youtuber gay que tava cabelo, que não tinha... Ele não tentava esconder ou se heteronormativizar. Eu acho que isso foi um grande diferencial do Luba no começo da carreira. Várias opções que um casal homossexual tem é adoção. Menos uma criança no mundo sem família. Pelo menos. De nada. Desculpa, tinha que comentar. O menino ou menina vai chamar o Luba de mãe ou o Well de pai. O Well é apelido do meu namorado. Ou vai chamar o Luba de pai e o Well de mãe. Nós somos 2 homens. Ou seja, seremos 2 pais. E essa é a explicação. É só isso. Eu não sei mais como explicar pra você. Mas é pai. E vocês vão perceber que nesse dossiê, um dos seus primeiros declínios aqui na internet vai ser por conta da própria comunidade, que vai ter coisas bem estranhas na real. Na época eu também fui um jovem bastante impactado porque ele falava livremente sobre a sua sexualidade, que me fazia pensar sobre também. Vocês não têm ideia, era religiosamente eu sentava a cadeira no computador ou no sofá pra assistir esse cara e era muito, muito bom ver isso. O Luba, o Lucas, era uma personalidade muito grande no YouTube e ele gravava com outras pessoas muito, muito grande mesmo, pessoal. Como a sua amiga tendo tempo, a Kefra Bookman, a gente vai ter o Gianluca, a gente vai ter o Ted, vários youtubers muito grandes que foram moldando praticamente o nicho do Luba. E vocês vão ver que esses youtubers nenhum se falam praticamente. E nesse dossiê a gente vai falar primeiramente da primeira inimizade do Luba, a Kefra Bookman. Oi, gente. Eu tô aqui com a Kefra do canal. 5 Gente, eu não sabia que eles eram a primeira inimizade deles. minutos. E pra quem não conhece o trabalho da Kefra, os nossos vídeos são bem parecidos, é o mesmo estilo praticamente. Só que o dele é mais bem produzido, porque ele tem uma câmera HD, eu não tenho. Mas os delas são mais engraçados. Como eu falei no dossiê da Kefra, ambos começaram lá em 2010 e eram muito, muito amigos, eles gravavam direto. Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba, eu tô aqui com a... Pode se apresentar. Tu quer muito... Oi, gente! 4 anos depois. Eu trouxe a minha querida amiga 5 minutos. Eram amigos ao ponto de falar coisas íntimas, de viverem saindo juntos, coisas desse tipo mesmo. E a gente via vlogs dia a dia dos dois e era muito legal.
E o fandom de ambos era tão grande, mas tão grande, que obviamente ia ter atrito. De um lado a gente tinha a turma do Luba, e do outro lado a gente tinha um Kelover, que era da Kefra Bookman. Fazer a amizade do Luba e da Kefra Bookman ser tão intensa é porque os dois partilhavam exatamente do mesmo humor. Tanto que o Luba na época tinha um melhor amigo, o nome dele era Gustavo, e ele apresentou o Gusta pra Kefra. Até os dois começam a namorar e esse papo. Mentira! Nossa, gente, eu não sabia que foi o Luba que apresentou o cara pra Kéfera. Gente, eu acompanhava os dois quando eles ainda namoravam, casados, acho que já. Obviamente, de outro vídeo. Tá. E o começo da inimizade foi como eu falei pra vocês. O fandom de ambos era muito, muito grande. Então, inevitavelmente, eles iam se brigar. Na época, existia uma premiação voltada ao pop, chamada de Meus Prêmios Nicks, que decidiu colocar os youtubers no meio. Então, tinha uma categoria que era Melhor Youtuber, e ambos estavam participando. E, obviamente, como os dois eram muito grandes, eu já falei pra vocês, o fandom era mais ainda, o fandom começou a brigar entre si. E, querendo ou não, ele, o Luba e a Kefra começaram a brigar também. A Kefra contou em um podcast que na época o Luba começou a falar coisas horríveis pra ela, dizendo que ela tava manipulando, tava tentando roubar a premiação pra ela ganhar. O que não era verdade, segundo a Kefra, mas depois dessa primeira confusão, eles decidem se afastar completamente. Ninguém sabe do motivo dessa briga até a Kefra recentemente falar o motivo do porquê. Só que na época, em 2017, essa briga se intensificou muito, muito mais ao ponto deles não olharem um pra cara do outro mais. Como eu falei no outro vídeo da Kefra, aconteceu um caso de mansplaining no programa da Fátima Bernardes no Encontro, que vocês devem conhecer. Pera aí. A amizade do Luba e da Kefra acabou porque o Luba achou que a Kefra estava manipulando os resultados do Teen Choice Awards da Nick. Cara, isso me soa tão como mal perdedor, sabe? Como, ai não, se eu não ganhar porque é manipulado, como assim não sou eu que tô ganhando? Me lembra um pouco o movimento mais recente, assim, de 2018 pra cá. Mas é sério? Que foi por causa disso? Nossa, que mesquinharia, gente. Não acredito que isso acabou por mesquinharia. Tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Depois que isso tudo rolou, isso tudo aconteceu, o Luba veio dar sua opinião na internet. No vídeo, o Luba fala que tem uma lei que protege a liberdade de expressão e que a Kefra tava se passando praticamente nas palavras dele. E ao invés da Kefra discutir sobre o assunto, a Kefra tava discutindo sobre o cara, o que não tinha necessidade. Escolhi essa notícia mais pelas falas da Kefra. Todo esse negócio de, esse não é o seu lugar de fala, você é homem, logo você não pode falar sobre isso comigo, você não pode tentar me ensinar, porque você é homem. Eu vejo esse tipo de argumento cada vez mais na internet, principalmente no Twitter. E eu fico chateado, sinceramente, porque nós brasileiros, aqueles, né, bem patriota. Mas é verdade, nós brasileiros, a gente não aprendeu a debater no colégio, a gente não aprendeu a discutir, a gente não aprendeu a argumentar, a gente não aprendeu sobre falácias, e você justamente debater, argumentar e discutir é o que vai fazer você crescer em opinião, vai fazer você crescer intelectualmente e vai desenvolver a sua habilidade de discutir com outras pessoas, obviamente. E dizer, você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo, é um argumento falso, é uma falácia chamada argumentum ad hominem, que é quando você tenta atacar a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está usando. Depois desse vídeo, a Kefra começa a curtir vários tweets que ficam falando mal do Luba. E vários tweets falando que o Luba não se posicionava politicamente, que foi no ano de 2017. Mas quando teve a primeira oportunidade de julgar a Kefra, ele fez isso. Outros tweets também que deu a entender que o Luba odiava. Errado a Kefra não estava. Errado a Kefra não estava nessa não. A Kefra desde 2010. Então o Luba faz outro vídeo e vem se defender com isso. Kefra, eu vi que você meio que deixou a entender que eu te odeio desde 2010, que eu tenho um ódio incontrolado por ti desde 2010, ou retweetou alguém falando isso, sei lá. Não, eu não te odeio. Eu definitivamente não acho que você tem que abaixar a cabeça, mas eu acho que a tua atitude merece ser criticada. Então eles decidem encerrar a amizade deles de vez, mas a Kefra deixa entreaberto. Se ele quiser conversar, ela tá disposta. Dos meus prêmios Nick, e aí foi uma competição, e daí a gente brigou e nunca mais foi falou. Por isso? Foi, tipo, muito banal o motivo, assim, sabe? Briga de fã-clube ou de vocês? De tudo, juntou meu fã-clube brigando com o dele, ele brigando com o meu, ele brigando comigo, falando que eu tava comprando voto, que eu tava subornando pessoas, eu tava, cara, tá maluco, meu irmão? E daí a gente começou a discutir, virou isso, daí bloqueou no WhatsApp, e daí eu falei, ai, tá bom. E nunca fizeram as pazes? Nunca
E de se verdade, falaram depois disso. E ele foi um dos que quis falar sobre mansplaining, me zoar e tudo mais. Eu acho que ele, como um homem gay, ele deveria repensar muito as próprias coisas que ele fala e pensa, porque eu acho que tem um certo equívoco na fala do Luba, assim. Então é uma pessoa que... Às vezes até agora, 3 anos depois, se vocês conversassem, se quiser, talvez se tenha quiser mudado, né? Exato, se quiser conversar Os dois comigo, lados. se quiser bater um papo, se quiser deixar a história limpa, esclarecer, porque eu não gosto de ter nada mal resolvido com ninguém. Então se quiser fazer as pazes, Luba, pode vir que a gente conversa. O Luba sempre fez um conteúdo mais family friendly pra crianças, mas ainda assim com um pouco de pimenta no meio, se é que vocês entendem. Mas com o passar dos anos, obviamente, ele foi se amadurecendo, principalmente em 2017, que foi aquela era de política extrema. Então o Luba começa a falar de assuntos mais adultos, como por exemplo doenças mentais. Com isso ele migra para Twitch, que também ele fazia algumas lives de alguns jogos. É uma movimentação muito natural do YouTube, que vários criadores de conteúdo fizeram isso e ainda fazem hoje em dia. E entender esse contexto é muito importante porque a sua grande polêmica aconteceu em uma live lá no Twitch. Em um certo dia o Luba foi fazer uma live e estava gravando com outra criadora de conteúdo chamada Atriz. E obviamente que a turma dele começou a fazer o que eles fazem de melhor, shipar ele com outras pessoas, né? Então a turma dele começou a shipar ele com a atriz que estava gravando com ele. E durante a live o Luba vê isso e fala que não ia rolar porque ele se engasga com o Como foi em uma época que todo mundo era extremamente muito militante, o Twitter surtou falando que ele estava sendo praticamente transfóbico com o homem trans. O argumento principal de quem acusou foi que ele estava resumindo. Mentira, que foi por isso que ele foi acusado de transfobia. Gente, assim, eu demorei muito tempo pra começar a ver o Luba, porque eu comecei a ver o Luba só durante a pandemia. E eu sabia que o Luba existia, eu sabia por causa da Gabi Fadel que acompanhava, da Karen Bakini, do Gianluca, mas eu não via o Luba em si, o conteúdo do Luba, eu não acompanhava ele. E daí, eu lembro que toda vez que eu abria o Twitter, sempre tinha lá, sabe, o Luba sendo cancelado por alguma coisa, e o da transfobia, acho que foram umas 5 ou 6 vezes que ele foi acusado, diferentes. E eu não sabia o porquê, eu nunca corri atrás pra saber, porque como na época eu não me importava, tipo, eu não acompanhava ele, dane-se. Mas depois que eu acompanhei ele, meio que o pessoal parou de cancelar o Luba, porque já tinham cancelado tanto ele, que nada acontecia, o pessoal só parou, sabe? Eu não sabia que era por causa disso. Gente, que merda de comentário bosta que fez ele ser cancelado. Ele simplesmente falou uma coisa que, desculpa, não é transfobia, tá? Não é. É só isso. Ai, mas é trans. Ok, pode ser trans a pessoa, tal. Mas se ele gosta de o estereótipo masculino, isso não torna ele transfóbico, ele só não gosta, sabe? Pra transar é normal. Gente, que... Não acredito que ele foi cancelado por um comentário tão bosta desse, juro. Da sua homossexualidade sobre um órgão genital. Enquanto não era apenas isso, porque tem homens trans que decidem ou não ter um órgão genital. Então, basicamente, a pessoa que acusou ele estava falando que o Luba não faria amor com outro homem trans por não ter o órgão genital. Não tem muito a ver essa história. E obviamente que queriam um posicionamento do Luba com isso, e não demorou muito para cobrarem a ele. Isso acontece em uma live. Uma pessoa fala isso durante a live, ele fica totalmente incrédulo e fala que não sabia que isso estava acontecendo, e desmentem isso tudo na live. Luba bate o pé e fala que obviamente não disse isso e que estão tirando essa palavra fora de contexto totalmente. Que a internet estava tentando transformar um comentário totalmente escrachado sobre a sua própria vivência e intimidade sexual. E realmente fizeram exatamente isso, porque não tem nenhum sentido pegar essa fala que ele soltou e tentar transformar isso em algo transfóbico, sério. Nossa, não tem mesmo. Gente, o pessoal em 2018, 2019, 2020 tava no auge, assim, da falta de interpretação de texto. Ele recusa pedir desculpa e fala que aquilo é uma militância totalmente fora do comum e um esvaziamento de pauta. Peraí, o que aconteceu? Lubinha, na sua live com a atriz, você disse uma frase transfóbica por várias pessoas, incluindo pessoas trans e o Mount, que deixou vários homens trans desconfortáveis e magoados, a frase em questão sendo "eu chupo pintos", ou algo parecido, já que muitos homens trans não possuem pinto, ou por escolha, ou não poder fazer a cirurgia. É claro que a sua intenção não foi excluir um grupo de pessoas, mas eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Não sei me expressar bem, desculpa se isso é confuso. Tá vendo? Nem ele entendeu por que ele tava sendo cancelado, tipo... É tão esdrúxulo, é tão fora da realidade que até ele teve que parar pra entender. Pera, eu tô sendo cancelado pelo quê que eu não entendi até agora? Sobre isso, porque eu não sabia que isso tava rolando. Você só declarou o que prefere? Aliás, não, eu não declarei o que eu prefiro. Eu não declarei nada de preferência. Eu falei, eu engasgo com pintos. Eu não falei, eu prefiro engasgar com pintos. Eu falei... eu engasgo com pintos. Essa foi a frase. Peça desculpas e pronto. What the fuck?
que vou pedir desculpa por engasgar com pinto? Esse episódio foi um divisor de águas porque muita gente A gente não deveria engasgar. A gente deveria conseguir fazer sem engasgar. Peça desculpas, Luba. da nova geração tava vendo cortes soltos e tava chamando o Luba de transfóbico. E que muitas dessas pessoas, por o Luba não pedir desculpa, viam ele como uma pessoa extremamente arrogante. Outra polêmica forte que rodou o Luba por muito tempo foi sobre outra vez quesito de sexualidade. Tudo começou quando o Luba estava fazendo algumas sketches para o seu canal sobre o aplicativo chamado Grindr, que é de encontro de homens. No momento desse sketch, ele uma conversa que fala que o homem é demissexual. E para quem não sabe, demissexual só consegue se relacionar sexualmente com quem ama, com quem gosta. E esse aplicativo é para sexo casual. Começou a ganhar uma proporção muito grande na internet porque o pessoal já estava com ranço da cara do Luba. São o que elas quiserem. Não tem nada a ver com isso. Literalmente não tem nada a ver com isso. O que eu estava zoando é uma pessoa que procura, independente da sexualidade, inclusive, uma pessoa que procura um contato mais afetivo, um contato mais sério para um relacionamento num aplicativo conhecido por ser aplicativo 100% de pegação. 100%. Basta entrar no Grindr. Basta entrar no... Acho que aqui o Luba tem total razão, galera. Não vejo por que o pessoal quis, né, pegar e cancelar ele por isso também. Você não vai encontrar o amor da sua vida no Grindr. Até no Tinder a gente já sabe que não vai rolar, que as chances são mínimas, mas no Grindr menos ainda, né? Olha... Entrar no Grindr que você vê que o aplicativo é aquilo ali, entendeu? E foi isso, e ponto. Então a ironia que o Luba sempre usou nos seus vídeos começa a virar praticamente arrogância. Beleza, é o seguinte, eu vou parar de jogar. Pode falar pelo menos de personagem muito querido? Não, não pode. Eu não sei se ele é um personagem muito querido. Eu cansei. Já cansei. Deu. Hoje não tem mais. Eu odeio jogar jogo desse jeito. Odeio. Eu consigo entender. Eu consigo abrir um menu do jogo e entender o que fazer. Eu não sou idiota, eu não sou burro. Chega, cara. Não quero saber o nome do cara. Não queria nem saber que o nome do primeiro cara era Oscar. Não me fala. Não apareceu no jogo ainda, não me fala. E uma das suas maiores polêmicas dentro do YouTube foi sobre racismo. Então o primeiro grande cancelamento do Luba que furou a bolha foi quando o Luba estava fazendo react àquele exemplo Tente Não Rir. Nesse vídeo de Tente Não Rir, ele colocou um vídeo onde uma pessoa estava comparando uma mulher preta com o Pokémon Jinx. Pokémon Jinx, por si só, já é totalmente... Nossa, gente do céu, que bagulho pesado. Pra vocês que não sabem, galera, antes dele passar, porque ele vai dar uma explicada, mas eu vou pegar e fazer uma forma um pouco assim. A Jinx é um Pokémon da primeira geração, que ela tem muito... Ela é meio que inspirada em povos africanos. Ela é um Pokémon muito humanizada. Não sei se não é humanizada a palavra, seria humanoide, né? Humanizado seria colocar alma, né? Humanoide seria a parte física. E ela tem os traços, a boca carnuda e a pele dela é toda preta. Não é que é escura, é preta, né? A pele do rosto. Só que ela tem todas essas proporções de uma mulher negra que tem mais volume, que tem, mano, mais bunda, mais peito. É uma diferença que tem, sabe? Que é característica de alguns povos africanos, das mulheres. E do meio, teve um episódio de Pokémon que gerou muita controvérsia lá fora, porque eles meio que colocaram a Jinx como uma serviçal / escrava no meio de um episódio de Pokémon. Tanto que esse episódio nunca nem chegou no Brasil. Eu acho que ele nunca nem chegou nos Estados Unidos. Eu acho que ele foi cortado, por isso que não deve ter nem dublagem. Mano, episódio de, sei lá, 25 anos atrás, assim. E daí eles tiveram que reformular a Jinx. E agora, desde então, sei lá, 22, 23 anos atrás, a cara dela é roxa. Mas foi um negócio que pegou muito mal pra... Mano, Pokémon tinha muita polêmica. Pokémon, quando nasceu já, mano, deixou criança cega, meteu racismo, meteu violência com arma, mano, desenho de criança de 3 anos, assim. Agora, meu, se ele riu disso, é foda. Porque, assim, isso é foda, mano, isso é muito falta de noção. Problemático porque ele foi totalmente estereotipado em traços totalmente racistas lá no passado. O problema desse vídeo do Luba é que ele faz uma piada totalmente racista e o Luba olha essa piada e dá uma risada. Matheus, não. Eu não ri. Então basicamente o que as pessoas estavam falando era, se ele riu dessa piada racista, ele supostamente é racista igual. A última confusão que o Luba também protagonizou foi por conta do Pokémon. Tá, vamos lá, só antes dele entrar na parte de uma polêmica, porque eu já entendi que esse vídeo vai ser um vídeo sobre polêmicas, não é, né, só sobre o auge e a queda. Eu não lembro, eu não sei quando é que foi feito esse vídeo, mas a gente precisa sempre relembrar aqui nesse canal que o fato de você não querer ser uma pessoa racista, estudar para não ser uma pessoa racista, não retira que você foi criado numa estrutura racista, tá? Pode ser que as novas gerações tenham muito menos disso, mas assim, a gente foi
mano, nasceu num mundo absurdamente racista. Então, não é que você nunca vai não fazer, porque você foi criado assim. Ah, Luiz, mas as pessoas elas podem aprender, mas elas não deixam de viver o que elas viveram. Não é que some, agora que eu aprendi o que é racismo, não vai ser racismo, e tudo aquilo que me criaram antes some. Não, essas coisas ficam ainda. Fica meio que num background, você pode chamar de subconsciente, inconsciente, o que você quiser. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Não importa o quão você, mano, seja extremamente esclarecido das ideias. Você ainda tá dentro das armadilhas da mente. Isso vai sair. Isso faz com que o Luba seja racista? Não. Faz com que ele tenha uma atitude racista? Sim. Mas não é que ele tá saindo na rua, mano, sabe? Atirando em gente negra. É só isso. O pessoal leva muito pro extremo. Gosta muito do Pokémon, tanto que hoje em dia tem um canal dedicado só ao Pokémon, e ele fez uma parceria que ele foi pra outro lugar que era um evento de Pokémon que tava acontecendo. Esse evento de Pokémon, teve alguém no Twitter que falou que ele foi convidado e só postou um carrossel sobre o evento que ele tava, quando não foi verdade. E aí, o Pipo Olímpio fez o seguinte comentário. E o youtuber que foi chamado pro Mundial de Pokémon que aconteceu semana passada fez a seguinte cobertura até agora. 3 carrosséis no Insta. Amaram? Vamos. E o Luba respondeu o seguinte. Vamos lá. Já que essa desgraça... Eu acho que seria desgraça, mas você escreveu descarga. Vou ler do jeito que tá, então. Já que essa descarga chegou para mim, vou gastar um tempinho para responder esse anjo e vários outros que deram reply nesse tweet e vem falando bosta de mim há semanas. Esse cara é o arquétipo de tudo que eu odeio nessa rede social. Gente arrogante que não me conhece, acha que sabe do que tá falando e é aplaudido por um bando de desocupado invejoso que ama dizer o quanto sou irrelevante, mas ainda assim não para de falar de mim. Nossa, parece que eu tô vendo a Melody. Você disse que eu Exatamente, parece que era a Melody que tava escrevendo, meu Deus do céu. Mano, ele doeu, hein? Ele se doeu muito. não te conheço e realmente você tem razão, eu não te conheço pessoalmente. O que eu conheço é o seu trabalho. E o que eu critiquei foi o seu trabalho. Com os seus 14 anos de trabalho na internet, você já deveria saber separar as críticas profissionais das pessoais. Eu concordo com ele, agora eu concordo! As pessoais essas que eu não fiz a você e você fez a mim, já que você disse que eu faço parte de um grupo de pessoas arrogantes, invejosas, desocupadas e me chamou de palhaço de circo. Me ver como inimigo. E eu sinto que as pessoas querem me cancelar por qualquer motivo, mas elas simplesmente não vão conseguir porque nada disso é verdade. Eu não sou racista, eu não sou transfóbico, eu não sou nazista, eu não sou nada, não sou, ok? As pessoas querem que eu seja porque elas querem me ver como inimigo, mas enfim, eu não sou. Enfim. O Luba sempre foi um youtuber de fazer várias parcerias com outros youtubers, mas teve um que ficou muito emblemático no seu canal, tão emblemático que as maiores views do seu canal é com essa pessoa. E eu tô falando agora do Gianluca, que mudou muito o seu canal. Ai, gente, os melhores amigos pra sempre. Pena que pra sempre acaba. I'm a little bit lesbian. Let's start. Hi everyone. Okay. Olá! Oi! Hello, guys! Oi, meninas! I'm Larissa and Beatrice e eu estou aqui com a minha amiga Kimberly. Kimberly, say hello! Hi, my name is Kimberly Kendra. Oh! Eu falei pra vocês, a amizade deles virou um fenômeno comercial porque os maiores vídeos do canal do Luba era com o Gianluca. E várias pessoas começaram a alegar que os vídeos... Eu adorei, pera, vamos de novo. Era com o Gianluca. Adorei, olha, parabéns, ficou maravilhoso isso. Eu não vou criticar não, porque eu achei que, mano, deu uma quebra assim no meio do vídeo que é bacana. Sem falar que ele é bem bonito, gente. E várias pessoas começaram a alegar que os vídeos só tinham graça por conta do Jean. O primeiro grande vídeo deles dois foi sobre meninas malvadas, que foi muito da personalidade Regina George do Luba. Ele tem um pouco disso, tá? Só que do nada em um mês eles estavam fazendo live e entre o mês eles pararam de se falar e deixaram de se seguir na internet. O que foi muito estranho pra galera, eles nunca falaram sobre. O Gianluca falou em um podcast que foi só o desgaste do tempo mesmo. O Luba nunca falou sobre, mas os fãs teorizam que o Luba ficou um pouco chato. Eu sinto que a internet foi o que eu te falei, é muito 880 e a galera inflama muito as coisas. Eu e o Luba, nós sempre fomos pessoas muito diferentes. E, tipo, isso é uma coisa, era visível nos vídeos. A gente tem uma energia diferente, nós somos pessoas diferentes. E com o tempo de amizade, a gente tinha muitos anos de amizade, cara... As nossas diferenças, elas começaram a se acentuar. E quando isso acontece, como qualquer relação. Acredito que tem amigos e amigas que a vida passou, você se conectou com outras pessoas, se desconectou com outras pessoas. Isso é super normal. Mas as pessoas parecem que esperam que tenha
um grande barato, que teve uma briga. Não, é que teve uma briga. Sim. E que se eu ver na rua eu vou dar um socão, sabe? Tipo, não. São afastamentos que acontecem, a gente não é mais amigo, realmente. Só que também, ele não é uma pessoa que eu odeio. Não é porque eu deixei de ser amigo de uma pessoa que instantaneamente ela virou minha arqui-inimiga. A Gabi Fadel, por exemplo, era outra pessoa que gravava muito, tanto que eles três faziam um trio. Era o Lucas, o Gianluca e a Gabi Fadel, que acabou se separando do Luba também sem falar muita coisa, só falando que foi o desgaste. Vamos lá. A Gabi Fadel falou, gente, isso? Eu sei que a Gabi Fadel ela falou sobre o término da amizade dos dois, mas eu não percebia que ela tinha deixado de ser amigo dele. Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba. Eu sou a Gabi! Tudo bom? Hoje o Luba vive super recluso, ele praticamente deixou o YouTube e tá agora cursando uma graduação de psicologia. Ué, tu não vai mostrar a Gabi Fadel falando sobre? Ai, não gostei, olha, vou dar menos um ponto, brincadeira. Mas não gostei, deveria ter mostrado porque eu não sei qual que é. Por exemplo, ele fala que tá se dedicando ao máximo a isso. Eu sou o Luba. E eu tô um pouco nervoso com esse vídeo, porque eu não sei o que esperar dele, eu não sei o que esperar de vocês, eu não sei o que esperar de mim, mas, enfim. Eu não queria transformar isso tudo num evento. Digamos assim, eu já explico mais sobre isso, mas de qualquer maneira tá no título. Eu voltei pra faculdade, eu voltei pra psicologia, mais especificamente. Vocês provavelmente sabem que saúde mental sempre foi uma grande paixão da minha vida e esse ano eu decidi que quero trabalhar com isso quando eu crescer. O Luba abandona seu canal principal com quase 10 milhões de inscritos. Ele abandona também o Luba TV Games e ele decide focar em um canal pequeno pra Pokémon, por exemplo, que tem só 35 mil inscritos. No final das contas, a história do Luba só mostrou como a internet é totalmente cíclica, só vive de ciclos, basicamente. A era de ouro dele e da Kefra, por exemplo, não vai voltar mais de forma alguma, então eles decidem ir para outros lugares. O topo é instável, o ranço acumula e, obviamente, que a internet cobra um preço. Eu acho muito conceito isso aqui, sério. Eu sei que isso é questão de não ter feito a edição, mas eu acho muito conceito isso. Tanto que o Luba decide largar tudo para viver como uma pessoa normal e fazer uma graduação como a gente. Mas aí, a era de ouro do YouTube, da turma, da pré-adolescência, faz saudade pra vocês? Cara, pra mim faz demais, viu? Olha, se vocês gostaram desse vídeo, curta aqui, comente qual o próximo youtuber pra vocês fazerem um dossiê, curtir. tá? Beijo pra vocês e muito obrigado pelos 40 mil votos na enquete. Isso é muito importante pra mim. Primeiro de tudo, parabéns, foi um ótimo vídeo, tá? Adorei. Ficou faltando algumas partes? Ficou, porque eu queria muito saber. Eu não sabia que a Gabi Fadel tinha te afastado do Luba. Eu achei que ela só não mais aparecia em público, mas que eles ainda eram amigos por detrás. Mas enfim, né? Vou tentar achar essa informação depois. No final das contas, gente, não acho que é uma questão de, tipo, eles não podem voltar. Eu acho que tanto a Kefra, que já tem um vídeo aqui no meu canal sobre, quanto o Luba, eles podem voltar a ser grandes no YouTube. Eles só vão precisar, mano, mudar, né, o seu conteúdo tá rolando agora, porque alcance ele já tem, sabe? Ah, se aparecer a Kefra e o Luba fazendo react de vídeo, eu acho que provavelmente eles estourariam de novo. Mas me conta aqui o que vocês acham e nos vemos no próximo vídeo.